Olá, meu querido, essa é a nossa quarta aula e a gente vai desmistificar esse início da redação, que a maioria sempre recebe muitas mensagens, muitas perguntas dizendo, olha, eu não sei como começar a redação, eu não sei como fazer. E é o grande desespero da maioria dos alunos. É aquela história, talvez, né? O difícil é sempre começar, porque depois você se acostuma com o treino e vai, com certeza, desenvolvendo. Então, eu te apresentei na aula anterior as três principais ou as três formas que mais, na verdade, os candidatos, eles impressionam esses corretores. Tá? Então a gente vai entender agora de quantas partes são constituídas, por exemplo, uma introdução. O que tem que ter? Como você deve começar? O que você deve desenvolver nela? E como você deve fechar, ok? Então veja comigo. A gente vai simular aqui junto uma folha, tá? De redação. Não completa, porque a gente está somente no parágrafo de introdução. E parágrafo de introdução, como a gente já verificou, para um texto de no máximo 15 linhas, ele deve ter pelo menos 5 linhas, tá? Vai ficar um pouco maior, mas aí a gente simula apenas 5, ok? Quais são as partes? Aí eu peço que você anote, tá? Essa informação que eu vou te dar. Todo texto, ele é constituído de períodos, tá? E cada parágrafo, ele tem que ter no mínimo 3 períodos, tá? Se você não relembra agora, imediatamente, o que são constituições de períodos, eu peço que você, humildemente, volte lá nas aulas de português, porque o professor de gramática, ele explica exatamente o que é essa constituição de períodos. A gente vai verificar somente a parte discursiva, tá? Vamos lá. No parágrafo de introdução, então, a gente tem que ter obrigatoriamente o tópico frasal, que a gente vai já entender o que é, tá? O desenvolvimento do tópico frasal e o fechamento, logicamente, que eu vou chamar de FF, que é o fechamento do tópico frasal. E eu quero que você olhe para mim agora, que eu vou te dar uma outra informação muito valiosa. Quero que você, a partir de agora, entenda cada parágrafo como uma mini dissertação, como um mini texto dissertativo, ok? É uma informação valiosa porque ela facilita a sua vida. Qual é a natureza, na verdade, o foco de um texto? É que ele tenha, tá? Isso vai aí depender de gênero, tá? Mas a gente está no dissertativo. Todo texto ele tem que apresentar obrigatoriamente introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente está dentro de um texto expositivo, ok? Então, esse texto, que é parágrafo de introdução, ele tem que apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Parece estranho, mas a gente vai entender como funciona, tá? O tópico frasal, ele é a sua contextualização, vou escrever aqui, contextualização do tema, ok? Você não pode chegar, por exemplo, para conversar com alguém e já contar a história do final, tá? Você chega para a pessoa, vamos usar aqui um diálogo, e você vai falar oi, ok? Você não vai chegar e contar a história do final. Primeiro você comunica, a sua intenção comunicativa é fazer, né, com que esse leitor, esse seu interlocutor, ele entenda que você tem uma intenção, uma ideologia a cumprir ali naquela comunicação, certo? Então você não pode começar, nesse caso aqui do texto dissertativo de estudo de caso, você não pode começar o que eu vejo muito, por exemplo, eu não quero que você cometa esse erro. O comando de aspecto, alternativa A, pergunta se o agente cometeu crime. E aí o aluno vai lá e começa assim, sim, ponto. Aí continua a redação, tá? Você, na verdade, deve contextualizar. Se contextualiza dizendo, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, tá? Ela modificou, né, o Código Penal, enfim. E aí você continua, tá? Então, esse é o tópico frasal, você apresentar e fazer com que o seu corretor, os seus corretores, no caso, eles fiquem ansiosos, na verdade, se interessem para ler o seu texto aí no seu segmento, tá? Então, vamos lá. O tópico frasal é a contextualização. O desenvolvimento do tópico frasal a gente pode chamar de problematização, tá? E o fechamento você pode colocar uma sequência expositiva. Vamos lá. Sequência expositiva. Você precisa nortear o seu corretor para que ele entenda o que você vai desenvolver no restante do texto, certo? Não vou apresentar essa letra aqui igual a minha, não, tá? Tem que apresentar uma letra legível.
Vamos lá, mais legível que essa. Então, você tem que apresentar uma sequência expositiva. Isso também entra no critério que a gente vai avaliar mais adiante, que é o critério de coerência textual, tá? Você não pode ser incoerente, começar a falar de um assunto e de repente estar falando de outro. Então, você tem que prometer lá na introdução que você vai discutir 2 eixos problemáticos e você vai continuar discutindo e defendendo, expondo as suas ideias a partir desse mesmo eixo. Tá? A gente vai entender como é que funciona quando a gente estiver lá na aula, lá na frente, não assista agora. Lá na aula de coerência textual e coesão textual, que a gente vai avaliar de uma forma bem dinâmica como é que você apresenta esses 2 critérios avaliativos tão importantes para a constituição, até mesmo, como eu sempre digo, de um bilhete. Você não pode, ou né, na modernidade, mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, escrevendo uma coisa sem pé, sem cabeça. Você precisa de coordenadas, você precisa de encadeamento discursivo a todo momento. E na redação isso precisa, com certeza, muito mais aí no que no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai entender, eu quero que você anote essas especificações. Em resumo, o parágrafo de introdução, ele é também um mini texto dissertativo que ele deve ter 3 períodos, tá? E o primeiro período é o tópico frasal, como a gente verificou. O segundo período, que é a contextualização, como você queira chamar. O segundo período é o desenvolvimento do tópico frasal, certo? E o último período é o fechamento. É quando você vai chamar o seu corretor para dizer, olha, eu vou discursar, o meu discurso vai ser sobre esses 2 pontos e eu vou comprovar para você, porque eu vou levá-los do início até a última linha do meu texto, certo? Então vamos lá para a próxima aula, eu te convido agora a construir as principais formas de começar uma introdução por menção da Constituição, por menção do Código Penal e também por definição. Eu te aguardo na próxima aula, vamos lá comigo, vamos aprender a como começar a sua redação de forma definitiva, de uma forma simples e de uma forma objetiva para que você arrebente e consiga levar a sua nota lá para cima nesse concurso. Eu te aguardo lá.